Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, né, junto com os irmãos, para juntos louvar e engrandecer o nome de Jesus. Pela primeira vez aqui, né, no novo templo. Amém. É uma bênção estar aqui, um lugar mais amplo. Amém. E é bom estender as tendas e que possamos sempre buscar ofertar o nosso melhor ao nosso Deus. Eu agradeço o pastor Kleber e a sua família pela ótima recepção, como sempre, amém? A toda a igreja Rajas, que eu amo de coração, e eu sei que o Senhor Jesus, Ele estará sempre conduzindo a igreja no melhor caminho, amém? Cada dia mais revelando a sua palavra e os conduzindo no caminho que Ele quer que nós andemos, amém? Fiquei feliz de encontrar aqui o Bispo Clemaí, sua família, os irmãos também ali da Ribeirão das Neves, amém? E eu estava vindo hoje pela manhã com o pastor Kleber, né? E eu falei com ele sobre isso, né? Que, embora eu seja da IPUB, né? Igreja Pentecostal Unida do Brasil, falei, olha, sou da IPUB, eu amo a minha igreja, amo os pastores da minha igreja, mas os meus maiores amigos de ministério, amém? Não são da minha igreja, né, da IPUB, mas são do nome de Jesus, que é o Bispo Clemaí, que é um grande amigo que Deus me deu, pastor Kleber, amém, que são irmãos da fé, que compartilham comigo, né, a mensagem do nome de Jesus. E essa é a alegria que nós temos de servir a esse Deus tão poderoso que se chama Jesus Cristo, amém? Aleluia. Eu gostaria, nesta noite, de ler a palavra de Deus com os irmãos. Aleluia. No livro de Êxodo, Êxodo capítulo 17, no versículo 6, Êxodo 17, no versículo 6. Aleluia. E você que achou, deixa marcadinho aí esse texto, amém? E depois nós vamos ler a palavra de Deus em Números capítulo 20, versículo 9, amém? Vamos ler dois textos nessa noite, amém? Êxodo 17, versículo 6, quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diga data show. Amém, glória a Deus. Nos fala assim a palavra de Deus: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Escute uma coisa, olha o que Deus falou com Moisés aqui. Eu quero que você preste atenção na ordem que Deus deu a Moisés. Ele tinha que chegar até a rocha. Ele tinha que fazer o que com a rocha? Ferir. Ele tinha que ferir a rocha. Agora, Números capítulo 20, versículo 9. Amém. Desculpa, versículo 8, amém? Versículo 8, versículo anterior. Números capítulo 20, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante aos seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O versículo 9 diz: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes,
porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O que foi que Deus mandou Moisés fazer agora com a rocha? No versículo 8: falar. Amém? Eu quero trazer a mensagem por título: não fira a rocha uma segunda vez. Amém? Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, Deus amado, eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, porque aqui estamos reunidos, Pai, no Teu nome. E é no Teu nome que nós confiamos, Jesus Cristo, para que venha abrir o nosso coração e nos faça, Pai, entender a Tua palavra e nos faça buscar mais do Senhor, Jesus. Eu sei que a Tua presença neste lugar alegra o nosso coração, mas nós queremos hoje, Pai, ser transportado para a dimensão da Tua glória, para receber do Senhor o alimento espiritual para a nossa alma, que nos faça viver tudo aquilo que o Senhor tem, amém, feito para nós, e nos dar, Pai, as bênçãos eternas sobre cada um de nós. Abençoe, Pai, este povo nessa noite. Fale conosco poderosamente, em nome de Jesus, o verdadeiro e único Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Não pode sentar-se em nome de Jesus. E a palavra de Deus é assim, irmãos, que Moisés recebeu uma ordem de Deus. O povo estava no deserto, não tinha água. E o povo começou a clamar, porque eles queriam água para beber. Então Deus fala que Moisés, ele fosse até a rocha, e ele ferisse a rocha. Então ele foi lá, ele pegou o seu cajado, né, a sua vara, e ele chegou até a rocha, e ele deu uma varada na rocha ali. Quando ele bateu aquela vara na rocha, saiu água, jorrou água ali, e as pessoas beberam aquela água e saciaram a sua sede. Mas o povo, eles não ficavam no lugar fixo, no deserto, eles peregrinavam pelo deserto, e chegou a ocasião que eles estavam em outro lugar, e outra vez agora não tinha água, e o povo foi clamar a Deus pedindo água, e desta vez Deus fala assim com Moisés: Moisés, vá até a rocha e fala com a rocha, e você vai falar com ela, e a rocha vai sair água. Aí desta vez Moisés, ele chega até a rocha, mas ele está irado, com raiva pela pressão que o povo fazia sobre ele, e por causa da pressão que ele sentia, ele pega a vara e ele bate 2 vezes ali naquela rocha, e a rocha sai água. E ele pensou: está tudo certo, está tudo bem, funcionou, a água saiu. E sabe, muitas vezes nós achamos que tudo está bem, achamos que o que nós estamos fazendo está na vontade de Deus, porque nós julgamos pelos resultados que estamos alcançando. Mas quando Moisés achou que estava tudo bem, Deus fala: Moisés, chega mais aqui, deixa eu te falar, sobe naquele monte ali e olha para a terra, só olha, porque você não vai entrar nela. Você não vai entrar nessa terra, porque você tocou na rocha, você feriu a rocha, e por você ter ferido a rocha, eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Moisés, ele poderia então questionar a Deus e dizer: Senhor, mas foi a sua ordem, o Senhor mandou que eu ferisse a rocha. Sim, Moisés, eu mandei que você ferisse a rocha uma vez, eu não mandei que você ferisse a rocha uma segunda vez. Escute, meu irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Corinto, capítulo 4, no capítulo 10, versículo 4, ele fala assim: beberam todos, capítulo 10, 4, 1 Coríntios, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era? A pedra é Jesus.
Ele é a pedra. Escute uma coisa, meu irmão. Jesus, ele é a pedra. E fala assim que a pedra seguia. Aonde eles iam, aquela pedra estava presente. Aonde quer que o povo ia, Jesus estava presente. Era um povo deserto, onde as pernas não inchavam, as roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, não havia doentes, não havia fome, não havia sede, porque Jesus estava presente, e a presença dele te faz descansar. Então, quando Moisés, ele pega a sua vara pela primeira vez, na primeira ordem de Deus, e ele fere a rocha, e a rocha jorra água. Ele estava ferindo a rocha na obediência à palavra de Deus. E quem era a rocha? Então Moisés, ele feriu Jesus uma vez. Escute uma coisa, nós podemos ferir Jesus uma vez. Não podemos feri-lo pela uma segunda vez. Você pode ferir a rocha uma vez, você não pode ferir a rocha uma segunda vez. Aleluia. O capítulo 9 de Hebreus, no versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós já ferimos a pedra uma vez, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi crucificado pelo nosso pecado. Se não fosse o nosso pecado, ele não seria ferido. Se não fosse o nosso pecado, ele não teria morrido. Ele morreu, a pedra foi ferida, e quando a pedra foi ferida, ela jorrou água, jorrou sangue, que salta para a vida eterna. E quando a pedra foi ferida, nos deu a oportunidade de viver a eternidade com Cristo. E ferir a rocha a primeira vez foi essencial, porque ai de nós se não fosse o sacrifício de Cristo. Assim como o povo pereceria no deserto sem a água da rocha ferida, nenhum de nós teríamos a mínima chance de salvação, se não fosse a morte de Jesus em nosso lugar. A exigência de Deus, a justiça de Deus, exige-se uma vida perfeita, uma vida sem pecado algum. E a única forma que nós podemos alcançar a exigência de Deus, de cumprir o que Ele exige, é através do sangue de Cristo, que nos lava dos pecados, que nos traz a salvação. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Mas o sangue só foi jorrado, o sangue só jorrou porque a pedra foi ferida. Escute uma coisa, meu irmão, a pedra foi ferida uma vez. O que nós não podemos é ferir a pedra uma segunda vez. O que nós não podemos é outra vez atentarmos e outra vez tentar, aleluia, ferir a rocha uma segunda vez. No capítulo 6 de Hebreus, no versículo 4, Hebreus 6, versículo 4, diz assim, ó: porque é impossível, diga comigo assim, impossível. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Sabe quando é que você prova tudo isso? Sabe quando você é iluminado? Você é iluminado por Jesus, porque Ele é a luz do mundo.
A rocha ferida nos deu a luz. Sabe quando você prova o dom celestial? É através da rocha ferida, porque Ele nos deu, através, de acordo com Atos 2,38, nós somos batizados em nome de Jesus Cristo e recebemos o dom do Espírito Santo. Nós temos o dom celestial através de Cristo, por sua morte e ressurreição. Nós temos o dom celestial. Nós provamos isso e somos participantes do Espírito Santo. E provamos a boa palavra de Deus. E a palavra se fez carne e nós provamos dessa palavra. E aprendemos, e esperamos, e aguardamos as virtudes do século futuro. Isso é, aguardamos a vida eterna. E quem prova tudo isso? Quem prova da água que jorrou da rocha ferida? Quem prova do sangue da rocha que foi ferida uma vez? Aí o versículo 6 fala assim: que provaram tudo isso e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a estes, de novo crucificam o Filho de Deus. Quanto a esses que feriram a rocha uma vez, mas volta para ferir a rocha de novo, é como se tivesse de novo crucificando o Filho de Deus. Quando eu deixo a palavra de Deus, quando eu troco Deus pelas coisas do mundo, quando eu deixo de obedecer a voz de Deus para obedecer a minha voz, ou talvez a voz desse século, eu estou outra vez ferindo a rocha. Eu estou mais uma vez ferindo a rocha. Escute uma coisa: Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ele feriu a rocha uma segunda vez. E se nós ferirmos a rocha uma segunda vez, se nós ferirmos a rocha uma segunda vez, nós estamos de novo, outra vez, crucificando Jesus. Estamos outra vez ferindo Jesus. Escuta uma coisa: nós não podemos ferir Jesus uma segunda vez. A morte dele foi única e foi suficiente. Eu não preciso hoje expor o meu Jesus à vergonha. Eu não posso hoje servir de escândalo para o nome dele. Eu não posso hoje tratar o meu Deus como o seu sacrifício não foi suficiente para mim. Não, foi suficiente, foi o bastante. Eu vivo pelo sacrifício dele. Nós estamos aqui porque o seu sangue na cruz nos deu a redenção completa. E eu não posso tratar esse sacrifício como uma coisa qualquer. Se ele morreu por nós, nós não vivemos para nós, nós vivemos para ele. Porque se eu vivo para mim, se eu vivo na minha carne, na minha vontade, no meu eu, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, então a morte dele foi em vão. E eu preciso matá-lo de novo. Eu preciso crucificá-lo de novo. Eu preciso ferir a rocha de novo. E às vezes nós não damos o devido valor a essa palavra. E nós julgamos pelos resultados. Não, mas eu estou sendo abençoado. Eu estou certo porque a minha vida está uma bênção. Eu estou prosperando, eu estou recebendo bênção. Escute uma coisa: quando Moisés feriu a rocha uma segunda vez, saiu água, matou a sede, funcionou, mas ele não herdou a terra prometida. Ele não teve direito de entrar. Ele pôde ver, mas não pôde entrar. Jesus, ele fala com Nicodemos: e quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Moisés, ele pôde ver e não pôde entrar. Mas depois Jesus fala outra vez dizendo: você não pode entrar, Nicodemos. Nós precisamos dar valor ao sacrifício de Jesus. Meu irmão, o sacrifício dele foi único e suficiente. Amém? O sacrifício dele por nós foi o preço mais alto
que foi pago por você. O sacrifício dele não se compara, não é ouro, não é prata, é muito maior. Deus se manifestou em carne, para através da sua carne, pagar o preço, derramar o sangue, a rocha ferida, que nos deu a oportunidade de vivermos aquilo que ele tem planejado para nós. Aleluia. Aquilo que ele tem nos dado a oportunidade de vivermos, e não podemos voltar com Jesus ao Calvário e crucificá-lo outra vez. Mas pastor, quando é que eu vou crucificar Jesus outra vez? Quando é que eu vou pregá-lo na cruz de novo? Quando é que eu vou ferir a rocha uma segunda vez? É quando nós fazemos aquilo que Moisés fez. Deus mandou ele fazer uma coisa e ele fez outra. Sabe por quê, meu irmão? Efésios 4, versículo 5 fala assim: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Colossenses 2,12 fala assim que nós somos sepultados com Jesus no batismo. E quando somos sepultados com Ele, nós ressurgimos para ser uma nova criatura feita conforme a imagem dEle, para ser diferente, para ser revestido dEle. É para viver agora uma nova vida, não mais viver, mas Cristo vive em nós. Mas quando eu vou voltar e querer viver a minha vida do passado, eu estou em desobediência ao que Cristo fez por mim. Estou pisando no Filho de Deus, estou pisando no sacrifício, estou fazendo, Jesus, o teu sangue por mim derramado não foi suficiente, o teu sacrifício ainda não foi o bastante para mim, o teu sacrifício não foi o bastante para que eu possa abrir mão de tudo para ganhar o céu. O teu sacrifício não foi para mim o bastante, porque eu preciso de algo mais para preencher a minha vida. O teu sacrifício para mim não valeu tudo, porque eu preciso de mais alguma coisinha para preencher a minha vida. Quando Jesus for o suficiente em sua vida, quando Ele for o bastante, quando Ele preencher tudo, quando toda a sua vida você poder falar com o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É porque você está morto, e agora a vida que você vive é Jesus em você. Qualquer forma contrária disso, estamos crucificando Jesus uma segunda vez, estamos ferindo a rocha uma segunda vez. Quando nós entendemos e conhecemos que essa rocha é Cristo, que essa rocha, ela nos dá a oportunidade de ela jorra água que nos faz saltar para a vida eterna. Não é uma fonte qualquer, não é uma água qualquer. Jesus é a pedra diferente de todas as outras, rejeitada por alguns. Para alguns não passa de um profeta, para alguns não passa de um grande mestre, uma grande mente, mas para nós sabemos quem Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos quem Ele é muito mais do que simplesmente o Filho de Deus, Ele também é o Pai revelado. Ele é muito mais do que um homem, porque também Ele é o Espírito Santo. Ele é muito mais do que um simples mestre, mas Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia. E quando o apóstolo Paulo fala que essa pedra seguia, nós vemos então algo muito importante disso, porque quando você para pensar sobre pedras, existem vários tipos de rochas. Rochas sedimentares, rochas ornamentais, tem vários tipos de rocha. E a pergunta que fica é: qual era o tipo de rocha que Moisés feriu? Qual era aquela rocha que saiu água? Que tipo de rocha era aquela que quando Moisés tocou, quando ele falou ali, tocou na rocha, saiu água suficiente que pudesse matar a sede de tanta gente? E quando nós vemos a palavra de Deus aqui, nos fala assim que ele tocou na rocha, mas aqui não especifica qual era o tipo de rocha. Mas até que um dia, o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, inspirado por Deus, ele vai fazer o Salmo 114, no versículo 8.
E Davi, ele não fala da pedra ferida, ele fala do tipo de rocha que foi ferida. Aí ele fala assim, ó, Salmo 114, versículo 8: o qual converteu o rochedo em lago de águas, e um seixo em manancial. Amém? Eu não sei como está a sua tradução, mas algumas traduções desse texto vai estar dizendo assim, que ele converteu uma pederneira em manancial. O que é uma pederneira? Que tipo de pedra é essa? A pederneira. Alguém aqui já usou um isqueiro? Amém? Tem ali um combustível embaixo, e você aperta ali, né? Dá um atrito. Por que gera fogo? Porque aquela rodinha que tem em cima do isqueiro é uma rocha. E essa rocha, quando ela é flexionada, essa rocha gera fogo. Davi fala que a rocha que brotou água era uma rocha que era usada para produzir fogo. Então da rocha que fazia fogo saiu água. A rocha que produzia fogo agora, ele fala assim, do seixo da rocha que faz fogo, ele produziu um manancial. Pessoas que acampam até levam um pedaço de pederneira, né, para ali passar e fazer fogo em acampamentos, né? No meu tempo que eu servia ao exército, serviço obrigatório, acampamento, nós usávamos a pederneira para poder fazer fogo. Escute uma coisa, irmãos, a pedra que era para fogo, dela saiu água. Ele é fogo e ele é água, mas não é o oposto. A água não é o oposto do fogo, mas ao mesmo tempo ele é fogo e ele também é água. É por isso que ele é pai e também ele é filho. Ele é homem e também ele é Deus. Ele entrou no mundo como no tempo, mas ele é eterno, ele transcende tudo, porque ele veio para salvar a humanidade, e ele veio para tirar você do tempo e te levar para a eternidade. Ele veio para te encher, aleluia, do Espírito Santo. Ele te enche de água, ele te batiza com água, mas também ele te enche do Espírito Santo e faz você viver no fogo do Espírito em sua vida. Ele veio para preencher você, ele veio para encher toda a sua vida, porque ele veio como água. A Bíblia fala que ele veio em água e sangue, não só água, mas água e sangue, porque 70% do seu corpo humano, que ele era humano, era água. Amém? Ele tinha um corpo humano como o nosso, que 70% era água, mas dentro daquela água, daquela rocha que seguia, aquela rocha que andava pelas ruas da Galileia, por dentro daquela rocha que olhava saindo água, ali dentro estava a pederneira, ali estava a fonte do fogo, ali estava a chama do Espírito Santo, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Aleluia! É nele que nós esperamos. Glória a Deus. E nós não podemos cometer o erro de Moisés, porque essa rocha, ela sai água. Amém? E quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas cuidado, essa rocha também sai fogo. E o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Amém? Ele é fogo purificador, mas também é fogo consumidor. Então, quando chegamos para a rocha, como que vamos tratar essa rocha? Spurgeon disse assim que ele achou que quando ele fosse batizado, o velho homem ficaria para sempre sepultado debaixo das águas. Mas ele disse: o miserável sabia nadar, e todo dia ele quer voltar, e eu tenho que matá-lo de novo. Todo dia nós temos que buscar em Deus que Ele venha nos fazer ser melhores,
que Ele venha nos fazer ser mais santos, mais separados para Ele, que a nossa vida seja mais dedicada a Deus. A nossa vida, meu irmão, não é que nós tenhamos alcançado a perfeição. O apóstolo Paulo fala isso assim: olha, nós não somos perfeitos, mas uma coisa temos que fazer, é esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para aquelas que estão diante de mim. Isso vai ser o nosso nível para saber se nós estamos sendo crentes ou não. É você parar um pouquinho e refletir assim: ano passado eu era mais crente do que hoje, ou hoje eu sou mais crente que o ano passado? Se a minha vida hoje, eu falar, não, que ano passado, ou 10 anos atrás, eu era muito dedicado, eu era muito espiritual, eu orava mais, eu visitava, evangelizava. Se o meu passado, eu fazia mais, eu era mais santo, eu buscava mais a Deus, eu servia mais a Deus do que hoje, a minha vida está em decadência. Eu estou descendo. Mas se eu falar assim, olha, hoje eu sou mais servo de Deus do que ontem, hoje eu estou louvando a Deus mais que ontem, eu estou mais santo do que ontem, eu estou buscando mais de Deus, eu estou subindo em uma constante, e esse é o propósito de Deus para nós, que nossa vida seja constante subida em direção a Ele, é cada dia ser mais santo. É por isso que a rocha não precisa ser ferida uma segunda vez. É por isso que Deus fala assim com Moisés, depois de ferir a rocha uma vez, Ele fala: Moisés, fala com a rocha. Depois que você foi batizado em nome de Jesus, você deixou de pecar, virou um santão que não peca mais, que não comete nenhum pecado? Não, nós pecamos sim, mas nós não precisamos ferir a rocha por causa disso. O que temos que fazer? Falar com a rocha. Já falou com a rocha hoje? Já conversou com a rocha hoje? Já falou com a rocha os seus pecados? Já falou com a rocha as suas preocupações? Já falou com a rocha as suas ansiedades? Já conversou com a rocha hoje? Moisés, fala com a rocha. Igreja, fala com a rocha. O segredo da vitória não está em ferir a rocha. Eu vou dizer, não, eu não aguento mais, eu vou sair da igreja, não está tendo resultado, eu vou deixar a cruz, eu vou deixar a minha fé. Não, fala com a rocha, conversa com a rocha. Se está difícil, se está no deserto, se está na sequidão, se tem sede, se tem fome, fala com a rocha. Conversa com a rocha. A cada momento da sua vida, em todas as suas ansiedades, preocupações, fala com a rocha. Aleluia, meu irmão. Nós estamos vivendo em uma geração de que as pessoas estão sofrendo que as maiores doenças do século não é câncer, não é coronavírus. O que mais ataca a juventude hoje é o quê? Depressão, ansiedade, estresse. Quantos jovens que hoje estão deprimidos, sofrendo de ansiedade. Um garotinho da igreja, deixa eu ver, pastor, estou tão estressado. Meu filho, você sabe o que é isso? Escute uma coisa, nós precisamos falar com a rocha, lançar sobre ele as nossas ansiedades, preocupações, aquilo que nos aflige. Nós precisamos falar com a rocha, porque da rocha sai água, e essa água nos faz saltar para a vida eterna. A depressão, ela vem de algum trauma do seu passado, alguma coisa que aconteceu, passado, aconteceu, e isso te faz estar tão para baixo. Alguns jovens tiram a própria vida por uma depressão, algum trauma do passado que não consegue superar. O estresse é o presente, alguma coisa no presente está causando na pessoa aquele estresse, aquele nervosismo, aquela coisa ruim, e ela está estressada pela situação em que ela está.
estar vivendo, isso é presente. A ansiedade é no futuro. Amém? Está ansioso com aquilo que pode acontecer, com aquilo que pode suceder na sua vida. Mas Hebreus 13, versículo 8, fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre. Ele cura depressão, Ele cura estresse e Ele cura ansiedade. Ele é o mesmo, Ele é o que era e o que há de vir. Ele é a rocha, e o que nós temos que fazer é falar com a rocha, é conversar com a rocha está disponível, ela está pronta para te ouvir. E ele fala assim que a rocha estava seguindo o povo. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aonde você for, a rocha vai te seguir. Jesus fala assim: ó, aqueles que creem no meu nome, é através do meu nome, a bênção vai te seguir. Não é você que vai seguir a bênção, ela vai te seguir. Se você crer no nome dele, se você confiar no nome de Jesus, a rocha, ela vai te seguir. Amém? E quando nós somos batizados, nós ferimos a rocha e participamos do sangue vertido da rocha. Mas a nossa vida de falar com a rocha é todo dia. A nossa vida de viver uma comunhão com a rocha, de conversar com a rocha, é todos os dias. Precisamos ter uma comunhão com a rocha, conversar com ela. Escute uma coisa, meu irmão: a maior raiva do diabo, o maior ódio que ele tem é de você, porque nós temos uma coisa que ele não tem. Nós temos a capacidade de sermos perdoados. Por mais vil que seja o pecado do homem, ele pode ter feito coisas absurdas, ele pode ter pecado mais extremo, mas ainda que o seu pecado seja o mais vil, o mais sujo, o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo pecado. Aí o diabo, ele vê isso, aí fala assim: eu pequei uma vez lá, pequei uma vez e não pude ser perdoado. E esses ciclanos aí, esse monte de gente já pecou um monte de vezes e tem perdão. O amor de Deus por nós, a graça de Deus por você, meu irmão, é incomparável. O que Deus faz por você, o que Ele fez por você, e o que Ele faz, o que Ele fará. Aleluia. Você é a prova do amor de Deus. Deus provou o seu amor, e não há maior amor do que dar a própria vida. Sabe por quê, meu irmão? O diabo, ele queria de alguma forma parar a obra de Jesus. Então, quando Jesus estava para começar o seu ministério terreno, depois de ser batizado por João Batista, ele foi para o deserto. E quando chega lá, o diabo veio para tentá-lo. E a primeira coisa que o diabo fala com Jesus é: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Escuta a coisa: para o diabo queria que Jesus pegasse uma pedra e transformasse em pão. Para o diabo, Jesus não transformou pedra em pão, mas por você, para você, Ele que é a pedra que seguia, Ele que é a pedra angular de esquina, Ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a pedra transformada em pão, eu sou a pedra transformada em carne. Por você eu faço, por você eu faço, por você eu faço. Pelo diabo não, por você sim, porque eu te amo, porque eu te quero, porque eu quero ter você na eternidade comigo. Pelo diabo, ele não transforma a pedra em pão, mas para te salvar, ele transformou-se em pão. Aleluia. A pedra virou pão. Amém? Você não come a pedra, mas o pão você come. E ele fala assim: ó, o meu corpo aqui
que a palavra fala que é pedra, esse meu corpo aqui é verdadeira comida. Quem come desse pão aqui, nunca mais vai ter fome. Quem bebe do meu sangue nunca mais vai ter sede. Escute aí, olha só, olha o que eu faço por você, Deus diz, olha o que eu faço para mostrar o meu amor. Eu me transformo em pão, o Deus eterno, a rocha eterna, ela se faz carne, vem ao mundo como homem. A pedra que era inalcançável se torna pão. Aleluia. Se torna pão para mostrar o seu amor. Escute uma coisa, em Êxodo 33, Moisés faz um pedido ousado a Deus. Ele fala: Senhor, me mostra a sua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua face. Mostra a tua face, Deus. Ele fala: Moisés, você não pode ver a minha face. Você não pode ver a minha glória, não. Mas faz o seguinte: como você pediu, eu vou te mostrar um pouquinho só. Mas Moisés, só tem uma forma de você contemplar a minha face. Só tem um jeito, Moisés. Se você quer ver a minha glória, quer ver a minha face, só tem um jeito disso acontecer. Só há uma maneira. Está vendo aquela pedra? Quem é a pedra? Deus fala assim com Moisés: está vendo aquela pedra? Aquela pedra tem uma fenda. Há uma fenda na rocha, há um buraco na rocha. Você vai lá, Moisés, se coloca atrás da rocha e olha pelo buraco da rocha. Olha através da pedra, que eu vou passar. Eu vou te mostrar um pouquinho assim da minha glória. Só um pouquinho. E quando Moisés fica atrás da pedra, o Senhor passa, encobre um pouco, e ele vê um cadinho assim, como diz o mineiro, um cadinho assim da glória de Deus. Uau! A única forma de você ver Deus é através da pedra. Porque a pedra, 1,15 de Colossenses, é a imagem do Deus invisível. Amém? A única forma de você olhar para Deus é através da pedra. Você só pode ver Deus através da pedra. Sem ser através da pedra, você não consegue ver Deus. E tem uma coisa: quando Moisés desce do monte, que ele chega no arraial, o povo olha para Moisés e faz assim, ó, esconde o rosto. Não consegue olhar para o rosto dele. Por que não consegue? Brilhava. Havia um brilho, um resplendor. É como se fosse olhar para o sol. E as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, de tanto que brilhava. Escute só. E ele viu, foi o cadinho, um pouquinho assim da glória. Um pouquinho da glória que ele viu. Foi colocado ali aquele brilho tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Aí então Moisés colocou um véu, né? Uma cobertura no seu rosto, para que ele pudesse falar com o povo, porque sem aquele véu, eles não conseguiam olhar. O véu é como foi colocado, né, lá no tabernáculo, quando havia ali o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança. Havia o véu para que as pessoas não pudessem olhar para a arca da aliança, onde representava a glória de Deus. Ali estava sendo manifestada a presença de Deus. Então o véu encobria, não permitia as pessoas olharem para a arca, porque quem olhasse para a arca era fulminado, se de forma indigna, que não fosse da maneira correta, no tempo certo. E a única forma de eu olhar para a glória de Deus, para a face de Deus, é através da pedra. Mas a pedra se fez pão. E quando a pedra foi ferida a primeira vez na cruz, levaram a pedra para a sepultura e colocaram a pedra na porta. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando as mulheres chegaram lá, para que elas pudessem ver, escute, Jesus não precisava mover a pedra para sair da sepultura.
Ele entrou na casa onde estavam fechados, ele entrou sem abrir porta, e ele saiu sem abrir porta. Ele poderia sair da sepultura sem abrir porta, mas ele moveu a pedra, para que elas pudessem contemplar a ressurreição. Ele moveu a pedra para elas, e quando elas entraram no sepulcro, elas viram a ressurreição. Mas só que algumas pessoas já estavam indo embora da cidade. Então tinha 2 homens indo embora, que iam lá para a cidade de Emaús. Estavam tristes, porque na visão deles tinha acabado a esperança. A pedra foi ferida, a pedra morreu, a pedra foi sepultada, e não dava para acreditar em algumas mulheres dizendo que ele tinha ressuscitado. Eles estão caminhando, só escute, irmãos, eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus todos os dias, e de repente Jesus se aproxima deles. Fala: ei, vocês estão falando de quem mesmo? Estou falando de Jesus, que foi crucificado, morreu. Quem? Não estou sabendo disso não, morreu? Você é o único forasteiro que vem de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá, e começa a falar de Jesus para aquele que eles achavam que era um forasteiro. E eles caminham com Jesus o dia inteiro. Jesus fala com eles, o coração arde, e eles não sabem que é Jesus. Conversa com eles, o coração dói, eles entendem a Escritura, mas não sabem o que é Jesus. Meu irmão, tem tantas pessoas caminhando no caminho de Emaús, ouve a palavra e chora, mas não sabe quem é Jesus. Ouve a palavra e se emociona, mas não conhece Jesus. Amém? Arde no coração, entende a palavra, mas não sabe quem é Jesus ainda. Não conheceu quem é Ele. Andaram o dia inteiro com Jesus, o dia inteiro, e Jesus conversava, falava. Eles não conheciam a voz, não conheciam a aparência. Aí quando chegaram, o dia estava acabando. Senhor, fica conosco, o dia já está se declinando. Entre em nossa casa, entre e ceie conosco. Aí Cristo entrou na casa com eles. Era só um forasteiro, mas nos fala assim a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24, no versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e o pão, e a pedra virou pão. Quando ele, tomando o pão, o abençoou e o partiu, abriram-se então os olhos e conheceram ele. Escute, irmãos, o pão da mesa, o pão judaico, era um pão grande, né? Geralmente era um pão feito maior. E quando eles iam agradecer, levantavam o pão e dizia: graças te damos, ó Senhor Deus do universo, que nos deu o pão, fruto da terra e do trabalho do homem. E o pão encobriu o rosto daquele que agradecia. E quando o pão encobriu o rosto, eles olharam e só viram o pão. Mas quando o pão se rasgou, quando o pão se rasgou, quando a carne se rasgou, quando a pedra se rasgou, a fenda da rocha, através da fenda da rocha, da pedra que virou pão, quando olharam através do pão, através da pedra, conheceram quem era Jesus. Ô meu irmão, quer conhecer Jesus? Aqui está o pão, é através da palavra, é a palavra. Não conheça Jesus através da filosofia humana, da ideia humana. Conheça Cristo pela palavra, creia nele conforme diz as Escrituras. Aleluias! É pelas Escrituras e nada mais. Aleluias, aleluias. Nós vivemos, a nossa vida tem que ser olhar Cristo através da pedra, através do pão, através da palavra. A palavra é pedra, a palavra é pão, amém? Ela alimenta, ela nos faz entender o que Deus Ele quer de nós, o que Ele tem nos conduzido através da sua palavra.
Aleluia. Quando o escritor de Hebreus, ele vai nos falar sobre isso, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 19 e versículo 20, amém? Lembra lá de Moisés, que colocaram um véu no seu rosto, para que pudesse ofuscar o brilho? Lembra do tabernáculo, que no Santíssimo havia um véu, que separava, que não deixava ver a glória? Aí nos fala assim, Hebreus 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, isso é, nós temos ousadia de entrar onde não tínhamos acesso, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Escute uma coisa, meu irmão, quando aquela carne foi rasgada na cruz, amém, ali estava a fenda sendo aberta na rocha, ali estava o pão sendo rasgado, aleluia. E quando o malfeitor que estava à direita, ele olhou para aquela carne rasgada, aquela fenda da rocha, aquele pão partido, ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele fala isso? Jesus nos ensina a orar, e como ele ensina? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Então de quem é o reino? O reino do Pai. Pai, venha o teu reino, porque teu é o reino, o poder e a glória. O reino é do Pai. O ladrão achou que fosse simplesmente um qualquer na cruz, mas quando ele olha para o véu rasgado, a carne rasgada, a fenda da rocha, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que quem estava na cruz era o dono do reino, que quem estava ali era Deus manifestado em carne, que quem estava ali era o tabernáculo de Deus com os homens. A pedra fendida, ali estava, aleluia, o Deus que te sustenta. Sabe, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos fala que tudo o que nós precisamos, nós temos em Cristo. Tudo o que você precisa, você vai encontrar em Cristo. Eu sei que você pode ter ouvido muitas vezes a história de José. O José é o filho de Jacó, José no Egito. Pense no menino que sofreu, né? Ele foi odiado pelos seus irmãos, jogaram ele num poço, tiraram do poço, venderam como escravo, foi levado para a casa de Potifar, acusado de atentado ao pudor, lançado na cadeia, e tudo isso inocente, servo de Deus. Tudo isso ele passou. Mas esse jovem, em tudo que ele passou, ele se manteve fiel. Foi fiel a Deus, manteve os seus princípios. Aí podemos perguntar: de onde José tirou forças para tudo isso? Como ele conseguiu vencer todas as investidas dos inimigos contra ele? Até que chega um dia em que Jacó está morrendo. Jacó vai morrer. Ele chama seus 12 filhos para dar uma bênção para cada filho. E ele abençoou os seus filhos de uma forma peculiar, né? Um ele chamou de lobo, outro ele chamou de serpente, outro ele chamou de leão. Para cada filho ele deu uma bênção particular, né? Falando sobre o temperamento, sobre o futuro de cada tribo. Até que ele chega em José, capítulo 49 de Gênesis, no versículo 22. Ele fala assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte.
os seus ramos correm sobre o muro. Ó, José dá muito fruto. Os flecheiros lhe deram com amargura. Os flecheiros, ó, o atingiram com amargura. A flecha do poço, a flecha da escravidão, a flecha da acusação, do falso testemunho, da prisão. Os flecheiros lhe deram com amargura. O flecharam, o acertaram e o fizeram sofrer, o aborreceram. Mas o versículo 24 fala assim: o seu arco, porém, isso é, o seu arco susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Escute, irmão, ele fala assim: olha, a força dele não veio porque ele era musculoso, não é porque ele tomava algum energético, alguma outra coisa, não. Os seus braços, os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Sabe qual era o segredo de José? É que ele estava na pedra. Amém? Ele conhecia a pedra e ele se manteve na pedra, e a pedra é... Meu irmão, se você está com Jesus, você vai dar fruto, vai frutificar, você vai crescer, vai ser abençoado. Eles podem tentar te flechar, eles podem até te alcançar, podem até te ferir, mas você não para de frutificar se você estiver na rocha que é Cristo, porque somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra que você precisa. Jesus é a pedra dessa igreja. Ele é a pedra que te mantém de pé. E você crê na pedra, aplauda agora o nome dele, porque ele é digno, ele merece toda a honra, toda a glória, porque ele é Deus e não há outro além de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Deus abençoe a cada irmão que possa levar no coração essa pedra angular, a rocha inabalável que se chama Jesus Cristo.